por ti, Jesus bendito, tudo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que temos, tudo que somos, é para a glória de Jesus. De Jesus. Queridos, antes de passarmos para o nosso momento da palavra, eu quero dizer que o Miguel, o Márcio e a Júlia, obrigado, Cris, oferecem esse culto em ações de graça pelo aniversário da Carla. Eu sei que é perto do meu. Que dia que é o aniversário da Carla? Quem me ajuda aí? Amanhã? Então amanhã você que conhece, ama a Carla nos serve como igreja de maneira muito dedicada, junto com a Kel no departamento infantil. Hoje vocês viram a igreja decorada de maneira diferente. Temos uma festinha do missionário Manuelito, que foi evangelizado a partir das 5 cores que foram trabalhadas no mês de maio. E o nosso desejo é que as nossas crianças entendam o plano de salvação, se convertam a Cristo Jesus e que possam evangelizar outras pessoas. São crianças e eu tenho certeza que são plenamente capazes de entender e de serem instrumentos na mão de Deus, nesse que é o maior movimento de transformação, de mudança, o maior milagre sobre a face da terra, que é a conversão, que é o coração transformado, uma vida em trevas olhando para a luz de Cristo. Então, Deus, seu muito obrigado a Carla e todos os professores, a Kel, gente que serve, sabe, com muita dedicação. Eles vêm aqui durante a semana, montam isso tudo, estudam, se preparam, enfim, pensam, planejam. A Keila, o Caio e tantos outros. Assim, é uma grande bênção para a nossa igreja ter irmãos e irmãs que se dedicam de uma maneira, assim, muitas vezes que até nos constrange, de tanto carinho, de tanta dedicação, por entenderem o quanto é necessário, o quanto é maravilhoso, o quanto é poderoso Jesus na vida das nossas crianças. Eu tive a alegria de ver meus filhos conhecerem a Cristo e fazerem parte da igreja desde que nasceram. Não nasceram na igreja, como muitos dizem, nasceram numa maternidade, óbvio, mas foram criados na igreja desde da infância, desde bebezinhos. E como isso é bênção na vida da minha família, sobretudo na vida deles, mas como isso é bênção na vida da minha família. A gente quer também oferecer esse culto em ações de graça. Na verdade, o Leonardo oferece culto em ações de graças pelo aniversário da Melissa, que foi domingo passado. Mel, Deus abençoe, vocês são muito queridos, muito amados. Que o Senhor continue renovando e alegrando o seu coração. E dizer também que a dona Maria Raquel, que nós, pela qual oramos na semana passada, teve uma melhora. E a família está aqui também oferecendo esse culto em ações de graça, em gratidão ao Senhor. Temos, ao longo da semana, como foi dito na semana passada, de segunda a sexta, uma reunião de oração às 6 horas, e tem sido uma bênção. E a gente tem visto, tem ouvido, a gente tem tido notícias de muitas pessoas que o Senhor tem abençoado, e muitos corações que o Senhor também tem trazido a direção, a conformidade, a sintonia com o coração dEle, porque cremos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sobre as nossas vidas. Muitas vezes o Senhor não atende a nossa oração porque Ele sabe o que é melhor, e o nosso coração enganoso muitas vezes não sabe. O que nós cremos é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que a mão dEle soberana está sobre as nossas vidas. Queridos, eu quero dar alguns avisos, são 3 avisos importantes, muito importantes. Não, vou dar 4. Eu queria fazer um pedido, né? Assim, eu tento muitas vezes olhar, ver, abstrair, não falar, mas quem me conhece sabe que isso é muito difícil para mim, fica aqui o negócio gritando. Eu queria muito pedir aos queridos e queridas que moram na região oceânica, que depois do culto voltarão para suas casas naquela direção, se for possível, se não causar incômodo, se não causar questões de dificuldade de deslocamento, começarem a usar também aquele estacionamento do outro lado.
muitos viram as caixas aqui, a gente não quer incomodar ninguém, a gente quer ser bênção na vida dos nossos vizinhos. E se estivermos incomodando a farmácia, a gente vai fazer diferente para não incomodar. Eles sabem que quando acaba a igreja, a farmácia lota. Amém. Continuaremos a lotar, continuaremos a comprar e ser bênção na vida desse povo aqui embaixo. Mas eu não quero que a gente incomode ninguém. Então, se for possível para você, eu já falei até para café, hoje eu queria ter feito isso, só que eu estou com uma dor muito grande nas costas, aí eu falei, vou parar aqui embaixo. Mas, se for possível, pare lá do outro lado, atravesse, deixe a família aqui, pare lá do outro lado, ocupemos as vagas que estão sobrando, mas que não sejamos, pelo contrário, investimos uma grana que não tínhamos nesse teto para poder ter uma acústica que também não incomodasse ninguém. Fazemos o possível para tentar isso aqui. Isso aqui não é um condomínio. Não é um condomínio. Fazemos o possível para consertar a porta, trocar as lâmpadas, o Sandro cortar a grama. Eu vou dar um jeito essa semana, está me incomodando para consertar. Se alguém puder me ajudar, aquela lixeira maluca lá, a gente vai consertar, a gente vai fazer o melhor. Não importa se as pessoas não façam. Nós faremos. Então, se for possível para você não parar nas 4 vagas que eles solicitaram, não parem. Tivemos um problema recentemente de alguém que parou na vaga do deficiente, talvez não tenha visto. Então, é só esse cuidado, porque queremos ser bênção na vida das pessoas. Eu quero que, em nome de Jesus, as pessoas olhem para essa comunidade de fé e vejam no amor de Jesus entre nós e por eles essa grande diferença, para a glória dele, não para a nossa glória, os caras são bonzinhos, o pastor é gente boa, não, para a glória de Jesus, tá bom? Depois, se alguém puder, faz um kitzinho da igreja, mete um pão de mel daquele e dá para a galera aqui embaixo também, café, vê isso para a gente no final do culto. E comprem, falem no final, Deus te abençoe. É isso que a gente quer, tá bom, gente? Eu fico olhando, falo assim, poxa, eu vou botar cone aqui, vou fazer isso, vou lá reclamar, não quero nada disso, em nome de Jesus. A gente quer paz, porque temos paz com Deus e paz de Deus. Amém? Agora vamos para os avisos. Dia 6 do 8, próximo sábado, teremos o nosso arraiar. E, gente, está ficando muito legal as barracas que foram alugadas, os brinquedos para as nossas crianças e os papos das comidinhas, está assim, enchendo o nosso coração de alegria. E você não pode ficar de fora. A gente quer, sim, que a galera que frequenta aqui, a membresia, os visitantes, aqueles que estão chegando junto, que fazem parte desse movimento aos domingos, que queremos que se estenda ao longo da semana, esteja lá no sábado. Então, você deve adquirir o seu convite. Você fala, Dodô, não tem dinheiro para o convite. Então, você não vai ficar de fora. É só chegar e falar com o Renan, com quem tiver. São muitos na minha casa, fica difícil comprar 5 convites, depois ainda gastar um dinheiro. Tudo vai ser vendido a preços muito em conta, né? Enfim, para pagar o custo, para ajudar no sítio. Mas ninguém vai ficar de fora por conta de dinheiro. Ouviu? Por favor, de maneira discreta, a gente também não quer expor ninguém. Procure o Renan e fala, pastor Dodô falou para vir aqui falar com você, eu preciso de 5 convites para levar minha família nessa festa. Amém. Está lá os 5 convites. Mas o importante é que você vá, que tenha comunhão, que você curta, que você brinque, eu quero ver a galera no touro mecânico, não só as crianças, ver gente caindo para tudo quanto é lado, brincando, comendo, se divertindo para a glória de Jesus. Então, compre o seu convite para que você não fique de fora. Temos um número limitado, porque só podemos atender um certo número de pessoas, com segurança, com um número determinado de banheiros, enfim, com uma estrutura que não seja inadequada, pelo contrário, que seja adequada. Segundo aviso, no dia 21/8, nós teremos mais uma vez aqui o nosso batismo. Batismo dos nossos filhos, nossa igreja é Pedro Batista, diante daquilo que entendemos ser a doutrina da aliança, e também batismo de adultos que entenderam a mensagem do Evangelho, que se conectaram, que viram quem é Jesus, ou sobretudo aquilo que Jesus fez em nossa direção na cruz. Então você deve me procurar, não procure ninguém, procure o pastor, você que deseja se batizar, você que deseja fazer a tua confissão de fé, a tua profissão de fé, você que deseja batizar o seu filho, você que já entendeu que já é batizado, pelo menos um dos cônjuges, dos pais, quer dizer, você deve me procurar ao final do culto, ao longo da semana. Todo mundo tem meu celular, você pode pegar, a gente marca e vamos ter um caminho a percorrer nessa pegada de batismo, que é uma bênção, um testemunho público daquilo que já aconteceu no nosso coração. Terceiro aviso,
Na próxima semana, bota a arte aí da série, por favor, Clarinha. Nós iniciaremos uma nova série de mensagens. Estamos aí no freestyle, né, com vários textos. Vai ser absoluto. A supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas. De novo, sobre Jesus, gente, é a igreja. Igreja é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Tudo. E a gente entendendo isso, a gente perseguindo isso, e pela graça de Deus, experimentando isso, nós temos a nossa vida transformada em todas as outras áreas. A gente não precisa ficar dando dicas e receitas e 7 passos, 12, enfim, 21 passos que nos ensinem a viver como isso ou aquilo. Nós precisamos amar a Cristo, entender a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, a Bíblia, a graça de Deus manifesta, e a Bíblia como suficiente. A Bíblia trata de tudo. O que os nossos filhos aprendem é acerca de Jesus. O que nós vamos pregar aqui nesse púlpito é sobre Jesus. Então, ele é absoluto. A supremacia de Cristo continuará sendo pregada, mesmo nas nossas limitações, mas cremos que o Espírito Santo é suficiente para falar ao nosso coração, daqueles que pregam aqui nesse púlpito, daquelas que pregam, ensinam, enfim, mas também aqueles que ouvem. É o Espírito Santo. Então, no próximo domingo, nós daremos início à nova série absoluta, a supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Salvador. Ele é Deus sobre as nossas vidas. Amém? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Dia 13 é meu aniversário, quarta-feira, fique à vontade. Brincadeira, gente. Mas eu não nego presente, não, hein? Renata, daqui a pouco vai falar do Dudu. Enfim. Estou feliz, Renata chegou ontem de viagem, glória a Deus, junto com o Biel. Estou muito feliz, estava com muita saudade. E embora Deus vai continuar cuidando de mim de outras maneiras, né? E os pequenos grupos. E a gente vai falar sobre isso hoje, no momento da mensagem. Veja um desses pequenos grupos, fale com os líderes, faça parte. Tem tudo a ver com o que é ser igreja nos outros 6 dias. Ser igreja no trabalho, no condomínio, testemunhando de Jesus, mas continuar a compartilhar com gente que a gente tem caminhado junto, gente que a gente quer convidar para fazer parte disso que é tão bom, disso que fala tanto ao nosso coração. Então, procure um dos pequenos grupos, temos lá em Caraí, temos aqui em Itaipu, Piratininga, Santa Rosa, tem em Cambuinhas, tem em vários lugares que você pode sim fazer parte. Vamos ler, ou melhor, eu queria, dando início, pedir para que a Clarinha projetasse, por favor, uma foto. Olha que foto bonita, gente. Eu recebi essa foto durante a semana, através do Edu. Esse pedestal é bom, é pesado mesmo. Tem uns cabos também segurando aqui. Enfim. Essa é a foto do nosso PG, dos jovens um pouco mais velhos, gente que já está casando, que já casou, que está caminhando junto, que acontece quinta-feira? Quinta-feira na casa da Lívia. E eu fiquei, sim, profundamente emocionado com essa foto e profundamente emocionado também com aquilo que a Ana Bia escreveu para o Edu, que é o nosso presbítero, o nosso líder dos pequenos grupos. E ela despertou em mim sentimentos muito, muito bons, muito gostosos. Eu também tenho o meu pequeno grupo, que acontece às quintas-feiras, e foi muito bom, só que eu esqueço de tirar foto, e esqueci de pegar o pudim que estava na geladeira, o pessoal saiu sem pudim, comi o pudim quase todo depois, aí está vendo a situação, né? Minha sogra, Dudu, como é que você esqueceu o pudim? O pessoal trouxe. Mas essa foto despertou, pode tirar, está bonito, o pessoal gostou do PG. Nós esquecemos de tirar a nossa foto lá. Despertou em mim uma vontade assim, de compartilhar com os irmãos o quanto é bom fazer parte. O quanto é bom estar presente, viver algo como essa comunhão gostosa aqui de compartilhar vida. A vida em comunidade é algo que todos nós queremos. Todos nós queremos. Todos nós queremos. Independente do nosso perfil, muitas vezes introvertido, extrovertido, sociável ou um pouco mais reservado, a nossa alma anseia por relacionamento.
A gente busca isso, a gente quer isso, a gente necessita desse relacionamento, desejamos conhecer pessoas, desejamos ser conhecidos por pessoas. O que nós queremos, e sabemos disso, nessa pegada de andar junto, de se relacionar, é amizades que nos permita ser ou sermos nós mesmos. Gente que sim nos ouve, gente que sim abre o coração para que possamos ouvi-los, gente que sim quer compartilhar a vida. E apesar das muitas frustrações que eu já tive, ou talvez você já tenha tido, marcas ruins de outros relacionamentos, nós sempre desejamos uma vida de relacionamento profundo com pessoas, uma vida de relacionamento autêntico, de relacionamentos que sejam para valer. E nem sempre isso é muito simples ou muito fácil, pelo contrário. Eu costumo dizer, quando chegam algumas situações diferentes aqui na igreja, até o meu momento lá de atendimento, ou por conta dos líderes de pequenos grupos, ou por conta dos presbíteros, ou coisas que a gente fica sabendo, eu falo, são pessoas sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, são pessoas num processo de santificação, são pessoas num processo em que aprendem a perdoar, a serem perdoados, a não carregar mais culpa e também agir com misericórdia sobre a vida de outras pessoas. Somos pessoas com histórias diferentes, com lutas diferentes, com famílias diferentes, mas que debaixo dessa mesma ação, que é o Espírito Santo que faz sobre as nossas vidas, nos tornamos corpo, nos tornamos família da fé. Eu sempre falo isso aqui, somos corpo, somos família, somos igreja, e longe de mim, longe de nós como igreja, disso ser uma falácia, disso ser apenas uma frase feita, disso ser apenas algo bonitinho e politicamente correto a ser dito nesses dias, em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Nós desejamos o relacionamento, mesmo que seja difícil. Sabe por que a gente gosta de andar junto? Porque nós fomos criados para uma vida em comunidade. Nós fomos criados para viver em comunidade. Não faz sentido andar sozinho. Como diz uma música, diz o poeta, você pode até andar mais rápido quando você anda sozinho, mas você não chega mais longe, não chega. Nós fomos criados para andar em comunidade. E eu quero ler com vocês um verso do capítulo 1 de Gênesis, que fala sobre a criação. E a partir desse texto, falar um pouco mais sobre comunidade. Eu pregaria em outro texto, tinha tudo já desenhado de uma outra maneira, e eu sei que vai ficar para um outro momento, mas a partir dessa foto, de tudo que a gente experimentou ao longo da semana em outros pequenos grupos, eu quis muito falar sobre esse tema. E a partir desse texto de Gênesis 1, verso 26. Vai ser projetado aqui, você pode acompanhar, e depois da leitura eu quero orar com você. Quero colocar diante de Deus esse momento tão precioso, no qual nós queremos sim, porque sabemos que precisamos ouvir a voz de Deus para o nosso coração. Diz assim, verso 26 de Gênesis 1. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Vou ler mais uma vez, apenas um versículo. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos ficar até aí. Vamos orar e pedir para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Continue falando. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia lindo, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, muito obrigado pelos nossos filhos que, Pai, vieram à frente, Pai, nós tivemos a oportunidade de olhar e ver a igreja de Jesus do hoje, do amanhã,
a igreja de Jesus composta por crianças que estão aprendendo acerca de Cristo. Louvado seja o teu nome. Obrigado por tudo aquilo que já cantamos. Muito obrigado pelo privilégio que temos de participar do teu reino também. Deus, com parte daquilo que o Senhor tem nos dado para administrar. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja. Obrigado porque, Deus, temos tido a oportunidade de viver o que é ser igreja nesse lugar, ainda com muitas falhas, com muitos erros, com muitas coisas que precisam melhorar, Deus, mas é inegável, Deus, é inegável que podemos sim, temos sido sim, igreja aqui, fruto do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua ação poderosa em nossa direção, que venha ao nosso encontro, não só aos domingos, e te louvamos por isso, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, através desse tema, através de outros textos que serão lidos, que o Senhor fale conosco, Pai. Que o teu Espírito possa, Deus, trazer sobre nós, nessa manhã, mais uma vez, direção, Deus, amparo, força para viver, força para vencer, força para viver para a tua glória. E nisso tudo, encontremos contentamento, alegria, paz do Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos, interessante que Deus, na criação, aqui nesse texto tão maravilhoso, que não só aponta para a grandeza de Deus, mas para o seu coração, para a sua soberania, para a perfeição de todas as coisas. É impossível, como Paulo diz, logo no início da carta aos Romanos, olhar para tudo isso e não perceber que há um Deus, há alguém, uma pessoa sobrenatural, autocriável, que tem poder nas suas mãos para criar tudo nessa perfeição, nessa ordem, nessa harmonia. E Deus então olha e diz para tudo que já tinha sido criado, façamos, no plural, é isso mesmo, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, olhando para essa primeira parte do verso 26, nos deparamos com uma doutrina extremamente importante e que é, até certo ponto, sim, para nós, limitados na nossa cognição, limitados no nosso conhecimento, naquilo que podemos entender como a vida e tudo que vemos, olhamos para a Trindade. Olhamos para um Deus que é comunidade, um Deus que subsiste em 3 pessoas. Antes de todos os séculos, antes da existência de qualquer tipo de comunidade humana, lá estava Deus, habitando em harmonia perfeita e amorosa em seu ser que é tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você vai falar, Dodô, isso é muito doido. É mesmo. Para a gente é. E a gente crê, a gente confia, porque está aqui na palavra de Deus. E a gente sabe que isso é real, porque ao longo de toda a história, esse Deus único e ao mesmo tempo, em 3 pessoas se manifesta, se revela. E aí, quando a gente olha para esse texto em que Deus fala, façamos a nossa imagem e semelhança, se de fato fomos criados à imagem e semelhança desse Deus trino, fomos feitos para representar a imagem de Deus, para refletir a sua semelhança. Essa é a razão primeira e base para sim vivermos em comunidade. Essa é a razão primeira pela qual temos esse desejo entranhado, incutido, sabe, nato dentro de nós por uma vida em comunidade. E porque dele ser tão profundo e ser primordial na minha existência e na sua existência. Não dá para andar sozinho, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a essência da nossa criação, caminhar sozinho. Não tem. Mas o que torna então, Dodô, e você pode perguntar para mim, perguntar para a palavra, perguntar para si mesmo, mas o que torna essa vida em comunidade para a qual fomos criados algo tão difícil de ser alcançado,
algo tão difícil de ser real, verdadeiro? Por que muitas vezes escolhemos sim andar sozinhos? Por que muitas vezes, mesmo não escolhendo, acabamos por andar sozinhos? O que nos impede de concretizar o tipo de relacionamento humano significativo para o qual Deus nos chamou? Viver em comunidade. O quê? O quê? E a gente olha para as Sagradas Escrituras e para toda a narrativa, para toda a metanarrativa de um homem que desobedece a Deus e cai e rompe essa vida em comunidade. A gente olha para a queda, para o pecado. Pecado que me atingiu, que te atingiu. Pecado que nos leva, sim, a muitas vezes olhar para uma vida em comunidade e, por mais que a desejemos, não alcançá-la. Não submeter as nossas vontades, o nosso coração enganoso, a nossa necessidade a essa verdade, a essa essência, a essa semelhança que temos com esse Deus que habita, vive em comunidade. Porque em nossos relacionamentos temos uma tendência obscura de muitas vezes não olhar para o outro com esse desejo de viver em comunidade, com uma unidade com ele, não, mas de usar pessoas, satisfazer as nossas necessidades, as nossas próprias vontades. Algo que é fruto de uma vida centrada em nós mesmos, por conta do pecado. E aí eu volto àquela frase, àquela lógica, de que por conta do pecado somos capazes de cometer coisas, de falar coisas, de agir de maneira que magoemos ou atingimos pessoas que mais amamos, pessoas que mais desejamos estar perto, de maneira assim muito forte, muito contundente, que lá na frente nos entristece. Em nossos relacionamentos temos essa tendência obscura de usar pessoas para satisfazer o nosso desejo, as nossas necessidades. Fruto de uma vida centrada em si mesmo, que busca os seus próprios interesses e que se protege de outros que exigirão algo de nós. A gente tem andado sozinho, porque os nossos desejos, as nossas vontades nos fazem caminhar nessa direção. Isso é fruto do pecado. A gente tem andado sozinho porque muitas vezes queremos nos proteger de pessoas que sim, também foram atingidas por esse mesmo pecado, essa mesma queda, e distante de Deus, desejam o seu bem próprio em detrimento de outros. E eu quero aqui elencar pelo menos 3 exemplos de como isso acontece nas nossas vidas. Pessoas que estão num lugar como esse, que frequentam casas uns dos outros, que desejam viver em comunidade, mas que muitas vezes evitou de maneira intencional alguém que os incomoda. Pelo simples fato, não é nem de algo ser grave, mas pelo simples fato da pessoa ser uma chata. E quantas vezes nós mesmos somos os chatos. Pense também nas vezes em que você falou aquilo que a pessoa queria ouvir apenas para evitar desagradá-la, porque você, em alguma medida, queria se valer dela, nem que seja do reconhecimento, da amizade, e você não foi forte ou correto o suficiente para dizer aquilo que era verdade, aquilo que faria diferença. Pense nas vezes que deixou de procurar certos amigos, porque eles não lhes eram mais úteis. Essa tendência egoísta revela algo que aconteceu na nossa procura pela comunidade, ter sido atingidos pelo pecado. Algo que nos impede de espelhar Deus de modo como fomos criados. Algo que sim nos atingiu a todo homem, ou todo homem e a todo homem. E sim, permeou os nossos relacionamentos de algo que não é aquilo que vemos nas Sagradas Escrituras, que Deus tem para nós. Chamamos isso de pecado. Existe um adjetivo, essa palavra existe, pecado. Pecado ruim, pecado que nos atinge, pecado que nos faz muitas vezes perversos e perversas,
E sabemos que essa é a realidade. E por mais que muitas vezes você tente se auto-justificar porque faz aquilo de bom, aquilo outro também de muito bom, nós temos sentimentos que sim interferem nos nossos relacionamentos, nessa vida em comunidade, que precisam ser submetidas ao senhorio de Jesus, que precisam ser submetidos àquele que transforma corações, como falamos aqui. Pecado, que é algo que vai para além do comportamento, que está muito para além de ações externas, mas que habita em nosso coração, nos impedindo de viver esse chamado de Deus para uma vida em comunidade. Comunidade plena, gente. Não apenas gostar de estar com aqueles que são iguais, não apenas gostar de estar com aqueles que sim podem lhe oferecer algo, mas gostar de gente, na essência, e se relacionar podendo a pessoa te oferecer algo ou não. E muitas vezes você podendo oferecer algo a essa pessoa. Está claro que o pecado nos tornou egoístas. Está claro que o pecado, aquilo que muitas vezes permeia o nosso coração, esse desejo de olhar para nós mesmos, para as nossas vontades, para apenas a nossa vida, deformou os nossos relacionamentos com outras pessoas. Precisamos andar a segunda légua, a segunda milha. Precisamos entregar a túnica, a capa. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos, então, que alguém que possa nos libertar desse nosso egoísmo, do nosso pecado, viesse a esse mundo e morresse numa cruz por nós. Precisamos de algo que nos liberte dessa tendência egoísta de sermos homens e mulheres que olhem apenas para si mesmos. E até mesmo nas boas ações que muitas vezes fazemos, estamos ali fazendo porque olhamos para nós mesmos. Olhamos para os elogios que iremos receber, olhamos para o elogio, ou não só elogio, mas para aquilo que irá nos dar satisfação. Precisamos de alguém que nos liberte, que nos salve dessa condição. Precisamos de redenção. E por isso Cristo veio. Ele veio redimir a nossa vida em comunidade. E ele começa de uma maneira tão linda e poderosa que somente ele poderia fazer, que ele veio nos redimir e nos reconciliar com esse Deus que é a comunidade. Paz com Deus e paz de Deus. É isso que nos dá a possibilidade de vivermos em comunidade, mas no sentido correto, profundo, verdadeiro da palavra. Jesus. A morte dele na cruz. A boa notícia do Evangelho que nos alcança. E sim, nos faz homens e mulheres diferentes em relação ao outro. Primeiro em relação a Deus, depois em relação ao outro. Fomos redimidos, resgatados e libertos pela obra de Cristo na cruz. E agora, com paz com Deus, temos paz de Deus que nos alcança. Mas você pode perguntar mais uma vez, você que de repente caiu de paraquedas aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, Dodô, Jesus nos redimiu de quê? E eu volto a repetir, do pecado e todos os seus efeitos, dessa vida egoísta e autocentrada, do nosso distanciamento primeiro de Deus e, com certeza, do outro. E se ele nos redimiu disso, para que ele nos redimiu? Para uma vida que reflete a Deus, uma vida que aponta para a bondade dele em relação ao mundo, para uma vida que sim nos capacita agora a olhar para o outro com um amor muito bem descrito pelo próprio Jesus, o amor ágape, o amor doador, o amor que ama, independente daquilo que a pessoa nos oferta, nos devolve, nos dá, nos apresenta. Deus nos criou para uma vida em comunidade e Jesus nos redimiu para que essa mesma vida em comunidade fosse, como de fato tem sido e pode ser ainda mais, uma realidade na minha vida e na sua vida. Não abra mão disso, não ande sozinho, não ande sozinha. Compartilhe a vida.
Viva algo que sim te faça experimentar da realidade de pessoas que se alegram com você e que choram com você, que celebram com você e ficam enlutadas com você. Recentemente, eu conversando com pessoas que eu amo muito, eu falei, se alguém me chamar para fazer qualquer coisa que não esteja relacionado, ligado à vida de pessoas, eu estou fora. Eu estou fora. Tem gente que me chama para abrir negócio, tem gente que me chama para trabalhar em outras coisas. Eu falo assim, se não tiver gente envolvida, se eu não tiver a oportunidade de me relacionar com outras pessoas, se eu não tiver a oportunidade de falar desse amor para outras pessoas, se eu não tiver a oportunidade de dizer para essas pessoas quem é Jesus, eu estou fora. 1 Coríntios 12, 27 diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. É comunidade, é corpo. E você então se pergunta, Dodô, por que ainda é tão difícil? Você perguntou por quê, para quê, e agora pergunta, eu fiz essas perguntas para mim mesmo. Por que ainda é tão difícil viver em comunidade? Por que os relacionamentos ainda estão cheios de falhas e ainda somos tão egoístas muitas vezes? Tão cheios de si, donos da verdade, atropelando aqueles que estão na mesma caminhada muitas vezes. E essa é a tensão em que ainda vivemos. Mesmo que Jesus tenha nos libertados da penalidade do pecado e do poder do pecado, Ele ainda não eliminou o pecado do mundo. Queridos e queridas, gente que eu amo, gente que eu desejo viver em comunidade, por causa da contínua presença do pecado, esquecemos facilmente, muitas vezes, a verdade do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. E por causa dessa contínua presença do pecado, incorremos em mentiras, em egoísmos, em olhar para a nossa própria vida, de olhar talvez para o lado e ver alguém, mas pouco se importar de seguir em frente. Por causa da contínua presença do pecado, adoramos ainda a nós mesmos e vivemos uma vida ainda autocentrada, mesmo sabendo que o centro é Jesus. É Jesus. É Jesus. Temos uma demanda de absorvermos o Evangelho todos os dias, porque é Ele que nos cura da vontade de ainda pecar, que tem poder de nos transformar, que tem poder de mudar a nossa mente, mudar as nossas lentes, de olhar para pessoas, de sair desse circuito, dessa loucura, dessa pegada que o mundo nos oferece, que o mundo aponta, que o mundo nos seduz, de sermos nós por nós mesmos e conquistar tudo aquilo que tem para ser conquistado. E aqui eu falo, eu não sou contra grandes conquistas, eu não sou contra Deus te levar a lugares que você sonhou, ou que Ele tem para você, lugares que sejam diferenciados. Pelo contrário, o problema é como chegamos nesses lugares, qual é o coração que chega nesses lugares. Por isso, se entendemos que o pecado entrou a partir da queda, Adão, desobediência, e a quebra dessa vida em comunidade existiu, mas que também Jesus veio para redimir essa vida em comunidade, e sim, hoje nos oferta, nos concede, nos autoriza, nos habilita pela obra do Espírito Santo a vivermos em comunidade. Precisamos, por último, encarnar isso. Precisamos, por último, sermos transformados na comunidade. Eu fiquei muito feliz quando o Beto uma vez me chamou para pregar lá na igreja, Beto ou Pastor Roberto, na Plena do Rio, em Efésios 10, e naquele texto que diz que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta na igreja, e aí isso deixa abismado até mesmo os seres celestiais. E eu falei uma frase que eu não lembrava de quem eu tinha lido a frase,
E depois eu vi que era do John Stott, que diz, na verdade não é uma frase, não vou falar aqui ela toda correta, ipsis literis, mas vou falar a ideia da importância da igreja, da comunidade. E Stott falava mais ou menos assim, se Deus coloca a igreja como o centro da operação da sua missão, por que muitas vezes nós colocamos a igreja à margem da nossa vida, à margem da nossa agenda, à margem da nossa semana, à margem da nossa família, à margem do nosso casamento? Eu creio, queridos, que aquele que veio nos salvar e salvar para toda a eternidade, aquele que é o único suficiente, aquele que poderia sim fazer como de fato fez, o que fez na cruz por nós, nos redimiu para vivermos em comunidade, e que esse mesmo Senhor, que é o Senhor da igreja, o dono da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, usa a comunidade para nos transformar, para fazer desse processo uma realidade na minha vida e na sua vida. Então, se entendemos que quebramos essa relação com a comunidade, com o outro, de maneira correta, a partir do pecado, e que fomos redimidos por Cristo, e sim habilitados agora a vivermos de uma maneira diferente, mesmo que ainda pequemos, mesmo que ainda vacilemos, o Senhor usa a comunidade nesse processo. Pelo menos na minha vida tem usado. E eu falo como um testemunho, como eu sou abençoado, como eu sou desafiado, como eu sou moído, como eu sou restaurado através da vida de muitos que estão aqui. E tudo isso, eu creio, é obra de Deus na comunidade. Você já se reparou, ou melhor, já reparou o quanto paciente é, desde que ninguém te irrite? Eu sou um cara irritadiço. Você já viu, já percebeu o quanto amoroso você é desde que esteja cercado de pessoas amáveis? Você já se olhou e se viu um santo quando você está sozinho e mais ninguém perto de você? Que muitas vezes vivemos essa mentira e acreditamos nela. A comunidade nos mostra quem nós somos de fato. Caminhar com gente diferente, de histórias diferentes, com pegadas diferentes, com gostos diferentes, nos mostra quem nós somos. E é na comunidade que as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados são expostos. E é na comunidade que temos a oportunidade de vê-los sendo transformados, curados pela ação do Espírito Santo, que se manifesta no meio de gente louca como a gente, no meio de gente falíveis como nós somos falíveis, de grandes vacilões, de pessoas que são capazes de pensar coisas horríveis, de cometer atos incrivelmente ruins e ao mesmo tempo serem transformados, remidos, salvos, cuidados pelo poder que há em Jesus. Isso experimentamos na comunidade. E eu amo a igreja por isso. Eu amo a igreja. Porque dentro da igreja eu já tive vontade de matar gente. Dentro da igreja eu já tive vontade de, abraçar, beijar e falar muito obrigado para muitas pessoas. Dentro da igreja eu já fui, apontado como um grande egoísta. Dentro da igreja eu fui acolhido por pessoas que já foram egoístas um dia. E é um movimento muito maneiro. É um movimento muito de Deus, de andar com pessoas que a gente olha para as pessoas e fala assim, eu nunca andaria com essa pessoa, e ela é extremamente abençoadora na minha vida. Isso a gente encontra dentro da igreja. Eu já falei aqui, eu lembro que quando eu comecei a fazer parte de um movimento cristão, de uma igreja, convertido de verdade, e aí a gente organizava retiro, e a gente, fazia vários movimentos, eu via, como de fato também fui em alguma medida, eu via gente que não era recebida em lugar nenhum, sendo recebido na igreja. Gente que ninguém ligava, que ninguém convidava para nada, sendo convidado para ir na casa de pessoas da igreja. Gente que não tinha um tostão para ir ao retiro e as pessoas faziam vaquinha, um ratatá para que aquela pessoa fosse ao retiro.
Gente que de fato era bem chata, mas que era ouvida e amada, e nesse processo foi sendo também transformada. Queridos, o Senhor nos chama para uma vida em comunidade, não abra mão disso. Faz parte da nossa essência, porque Deus é comunidade. E fomos criados à sua imagem e semelhança. Por isso a comunidade é essencial, não opcional. Não é uma opção, ela é essencial, o Senhor usa, Ele escolheu, porque eu não sei, mas Ele escolheu. E eu quero desfrutar dessa bênção junto com você, para a minha transformação e para a sua transformação. Como eu preciso de vocês. Como eu preciso de vocês. E aqui na comunidade, somos desafiados a amar o próximo, perdoar pecados, pedir perdão e ter compaixão. Olha que loucura. No mundo que a gente fala, não, ninguém tira desaforo comigo, não. Que muitos até podem dizer, sou crente, mas não sou bobo. Aqui a gente é desafiado a amar o próximo, perdoar pecados, pedir perdão e ter compaixão. Somos desafiados a andar juntos. Pondere algumas declarações da Bíblia que mencionam uns aos outros. Eu mudei o texto aqui, o segundo texto não tem a expressão uns aos outros, mas tem em outra versão. Bota aí, Clarinha, para a gente ler juntos. Primeira, Romanos 12, 10, diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Segundo, 2 Coríntios 13, 11, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente uns aos outros, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Efésios 4, 32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Precisamos viver isso em tempos de guerra. Precisamos viver isso em tempos de polarizações políticas. Precisamos viver isso em tempos em que todos têm muita informação e todos passam a ser especialistas, ao ponto, mesmo sendo generalistas, são especialistas. Todo mundo quer deitar a cátedra sobre alguma coisa. E aí a gente fica assim, sabe, brigando um com o outro. Sejam bondosos, compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. E para que haja perdão, tem que ter pedido de perdão. Peça perdão. Olhe para a sua vida. E se está difícil ver o que você tem errado, peça para que o Espírito Santo te revele o que eu tenho errado. Vá em direção ao irmão, à irmã. Vá em direção ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai, ao seu vizinho. Estou dando para acabar o culto e aqui pedir perdão ao pessoal da farmácia. Eles me desculpem. Vou comprar mais vitamina C com vocês agora. Precisamos viver isso, queridos. O ano se descortina como um ano aí de 3 meses para frente de muita batalha em vários campos, em que pais e filhos se veem em lados opostos, irmãos, amigos. E a gente precisa viver isso, sobretudo dentro da igreja. E que seja um amor entre nós, esse amor de Cristo, esse amor que nos faz viver em comunidade, um testemunho do amor de Cristo por muitas e muitas pessoas. A própria Bíblia diz que muitos se achegarão, muitos olharão e verão e se sentirão atraídos pelo amor entre nós. Precisamos tentar viver isso hoje, aqui e agora. Precisamos, e eu creio que a tentativa de cumprir esses mandamentos, o mandamento de um ir ao outro, nos ajuda a revelar, como eu disse, o nosso pecado, nos conduz a Jesus com arrependimento e fé e nos transforma pela atuação do Espírito Santo em nós. Está difícil de viver isso? Peça ao Espírito Santo que quebrante teu coração. Peça ao Espírito Santo, muda o meu pensamento em relação a fulano. Gera no meu coração um amor por essa pessoa.
Não podemos nos transformar nas pessoas que Deus deseja que sejamos se estivermos fora da comunidade. Dessa fricção de gente com gente, estranha, diferente, mas que gera amor, que gera vida. A comunidade é o laboratório no qual aprendemos a depender da graça de Deus e experimentarmos o poder transformador do Evangelho. Não saia. Não fique à margem. Participe. A comunidade é também o contexto primeiro da missão. Tem muita gente que quer sair da igreja e ganhar o mundo, fazer missões em lugares longínquos, enfim, mas esquece de fazer missão aqui, de ser parte da missão aqui. Deus quer nos usar na comunidade. É difícil? É, gente, eu sei que é. Parece loucura? Parece, mas não é loucura. Deus quer nos usar na comunidade, por mais desorganizada e frágil que a comunidade seja, para atrair pessoas a Jesus, conhecerem o Evangelho. Finalizando, lembre-se sempre, fomos criados para uma vida em comunidade. Fomos em Jesus redimidos, salvos para uma vida em comunidade. Somos transformados na comunidade. E que o mundo veja a beleza de sermos comunidade a partir da obra de Cristo em nós. Eu quero chamar os irmãos da música e quero fazer mais uma vez esse convite, reiterar esse convite. Um convite que será feito muitas e muitas vezes aqui nessa comunidade de fé. Eu quero te convidar a fazer parte de um pequeno grupo. Sabe por quê? Eu vejo na minha vida, e eu sei que tem vários pastores que não participam de pequeno grupo, eu não abro mão de participar do meu. E eu sei o quanto é bom na vida de tantos outros. Eu ouço os testemunhos, eu leio os testemunhos, os líderes, vocês podem continuar mandando para eles, mas muitas vezes eles me passam e eu fico em casa com os olhos cheios d'água, falando, é isso, entenderam. O lugar para vivermos tudo isso de maneira mais intensa é caminhar com alguém, é caminhar com pessoas. E o pequeno grupo é essa expressão. Eu sei que é difícil, queridos. Muitas vezes é o trabalho, é o trânsito, é a apurrinhação que você teve no trabalho, com a família, é onde deixar os filhos, é levar os filhos, eles fazem aquela bagunça santa e você muitas vezes fica envergonhado, envergonhada. Você está com sono. É tudo coisa que, sim, é para todo mundo. Eu já dei o testemunho aqui que durante muito tempo eu recebi um pequeno grupo que se tornou um grande grupo na minha casa. E por várias vezes eu voltava do trabalho, pegando barca, correndo, e assim uma confusão danada. Muitas vezes eu saía meio que brigado com o meu patrão, porque ele queria que eu ficasse até o final. Eu falava, não, eu tenho compromisso com a igreja. Eu recebo pessoas na minha casa. Depois foi quando eu fui trabalhar com meu pai, que muitas vezes eu saía da empresa, mas eu ia para o meu compromisso do pequeno grupo, ou o compromisso da igreja, voltava depois para a empresa lá no centro do Rio, para não deixar ele falar. Dá trabalho. Tinha dias que eu chegava, Senhor, me livra disso, me livra do pequeno grupo. A gente chamava de célula. Não aguento mais receber essa multidão na minha casa. Mas sempre quando acabava o pequeno grupo, eu virava para a Renata, igualmente cansado. Uma grande mulher que me ensina muito nesse processo de andar com pessoas. E falava, amor, foi muito bom. Não poderia ser em outro lugar. Eu olhava para o banheiro destruído, para a cozinha cheia de coisa e falava assim, foi muito bom. Foi muito bom. Eu quero te convidar a não andar sozinho. A não andar sozinha. Temos muitas falhas. Eu, como líder de pequeno grupo, esqueço de ligar para as pessoas, de incluí-la no grupo de WhatsApp do pequeno grupo, de pegar o pudim que estava na geladeira. Mas a gente ama vocês. E aí, nas nossas falhas a gente vai virar e pedir perdão e falar, vem com a gente. Faz parte disso. Compartilhe a sua vida, escute um pouco da minha.
Semana retrasada, no meu pequeno grupo, teve um testemunho, vários testemunhos, que falou o coração de uma pessoa que eu amo muito, e eu via os olhos dela brilhando. Eu conheço a história, nos pormenores daquela pessoa. Enquanto os irmãos falavam de coisas que demoraram 40 anos para acontecer, 30 anos para acontecer, mas aconteceu, eu via os olhos daquela pessoa que eu amo muito brilhar. Eu vi a fé sendo renovada. Eu vi aquele tempo ali como um tempo de Deus para ela, para mim, para todos nós, mas para ela, para aquela pessoa. E você não pode ficar fora disso. Os pequenos grupos são microcosmos da comunidade da criação de Deus. Sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem, tornam-se um reflexo dessa imagem de comunidade, de Deus, de amor, de interação. Experimente isso. Não abra mão disso. Mude a sua agenda. Insista 1, 2, 3 vezes, que de repente você vá numa reunião que seja muito ruim. Vai a segunda, vai a terceira. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho testemunhado, é de pessoas que ficam encantadas. Experimente a transformação na comunidade. Experimente ser instrumento de transformação na comunidade. E aí depois a gente conversa, porque eu quero ouvir o teu testemunho. Vamos ficar de pé. Não se sinta inadequado, inadequada. Não se sinta diferente o suficiente. E é bom que você faz parte da igreja, que um dos mais figuras é o próprio pastor, então se sinta em casa. Somos todos loucos, loucas, gente estranha, atingidos pela graça de Jesus. Remidos por esse que sim, traz remissão sobre tudo nas nossas vidas. Traz salvação para a vida eterna. Traz remissão para vivermos em comunidade. Nós vamos cantar uma canção, e ao final dessa canção eu quero orar com você. E aí sim iremos nos despedir no Senhor para as nossas casas. Nosso Pai, que seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Vamos declarar mais uma vez. Nosso Pai, nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada
seja assim na terra como é nos céus. Declara, igreja! Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, temos aprendido que o Teu reino é um reino que nos oferece a beleza, a profundidade, a graça de também caminharmos em comunidade. O Teu reino é um reino de amigos e amigas. O Teu reino é um reino de gente que olha para o outro com amor, que olha para o outro no amor do Senhor. E é isso que queremos viver, Pai. Que haja transformação, que haja cura das emoções, dos sentimentos, Deus, da baixa autoestima, da rejeição, da prepotência. Ó Senhor, que haja cura no nosso meio, no meio da comunidade, porque Teu Espírito é um Espírito de cura, de libertação, e que na comunidade seja de Cristo, a família na fé, a igreja de Jesus, e que a Tua graça, Jesus, graça esta melhor que a vida, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, aqui nas casas, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Não esqueça do convite. Sejamos comunidade. Vamos andar juntos.